Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita honra, irmãos, poder estar aqui. Glória a Deus. Eu fico sempre feliz quando eu recebo o convite. Aleluia. E espero que, eu tenho certeza que o Espírito Santo, assim como ele já bradou aqui hoje, ele vai continuar falando. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje o tema da mensagem, irmão, que eu trouxe, que o Espírito Santo ministrou, é o seguinte: o amor é adornado de atitudes. Meu Deus. Quando eu perguntei à irmã qual era o tema, ela falou: é sempre libertação. E eu, glória a Deus, é confirmação. E hoje, quando eu estava pensando aqui, o Espírito Santo ministrou. E quando nós olhamos para a palavra amor na Bíblia, existe 4 tipos de amor que nós podemos identificar. E eu quero começar lendo aqui para os irmãos quais são eles. Primeiro eu quero compartilhar uma leitura com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 4, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor vai dizer assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, mas não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus. Quando nós falamos, irmãos, de libertação, o que liberta, irmão, é o amor. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos é envolvido de um sentimento de amor. E como nós vamos estudar aqui e ver à frente, vai existir vários níveis de amor. Eu vou compartilhar aqui. Existe, por exemplo, o amor filos, que é o amor fraternal, é o amor de amizade, é o amor de afinidade. Existe o amor estrange, que são pelos nossos familiares, amigos e pessoas próximas. O amor eros, que é o amor que deve haver dentro de um casamento. E o amor ágape, que é o amor perfeito de Deus. Para a gente dar início aqui, nós vamos em Romanos capítulo 12, versículo 10. Eu preparei alguns versículos, vou ler aqui para os irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 10 vai dizer assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Quando nós falamos de amar o próximo, geralmente nós colocamos uma distância nesse amor. Porque nós falamos quem é. Às vezes é até difícil, irmão, nós definirmos quem são os próximos. Os próximos são os familiares, os próximos são as pessoas que nós convivemos todos os dias. Quem são os próximos? Para ser direto, irmão, o próximo é a próxima pessoa que você vê. Glória a Deus. É a próxima pessoa que você conversar. Aleluia, meu rei. Você está entendendo? Porque Deus, ele não fez acepção e ele não faz acepção para nenhum ser humano. Verdade, Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, a entrega dele, toda a entrega, toda a caminhada de Jesus foi adornada de amor. Em nenhum momento você viu Jesus praticando ódio. Em nenhum momento, irmãos. E às vezes nós nos iramos muito fácil. Nós deixamos de viver o amor, irmãos, para viver a ira por escolha nossa. E quando nós falamos de amar o próximo, hoje em dia, na sociedade atual, quando nós vemos assim, nós sempre queremos ser o primeiro, nós sempre queremos estar em primeiro lugar, queremos ser sempre a melhor pessoa, queremos sempre ter o melhor carro, a melhor casa. E às vezes nós não conseguimos compartilhar o amor quando nós vemos o próximo melhor que nós. E isso dói, irmãos. Isso dói. Porque Jesus, irmão, ele não se envolveu da riqueza. Ele não se envolveu da riqueza, do dinheiro. Mas Jesus não viveu uma vida medíocre. Jesus, ele não mendicou o pão. Jesus, ele não mendicou o pão. Porque às vezes nós confundimos as coisas, irmãos.
Nós somos simples, eu sou uma pessoa muito simples. O irmão já foi na minha casa, ele sabe a simplicidade que é a minha casa. Só que não é o fato, irmão, de eu morar num lugar simples que vai me salvar. Verdade. Não é, irmão. Quem salva é Jesus. E Jesus disse assim que Ele é o caminho. Oh, glória, aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós podemos morar na melhor casa do Brasil. Nós podemos morar no pior lugar do Brasil. Quem continua salvando é Jesus. Eita, Glória glória. a Deus. Que nós viemos lembrar, irmão, que o amor do próximo, ele é um amor necessário. Porque a sociedade hoje é uma sociedade fria. Ela é uma sociedade que não consegue manter o amor, não consegue conviver em amor. E todas as vezes, irmão, que nós olhamos para as crises mundiais, nós vemos que é falta de amor. Verdade, Jesus. Só isso que falta, amor. Que nós devemos lembrar, irmão, que o amor é a aliança de qualquer elo que nós queremos salvar ou alicerçar em nossa vida. Para continuar aqui, quero compartilhar com os irmãos em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, vai dizer assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Meu rei. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Foi o que nós falamos. É tão difícil nós olharmos para o próximo e dizer que ele é superior a nós, mas queremos sempre ser superior. É interessante que Jesus, ele disse assim: dê a César o que é de César. Você acha que Jesus, ele não podia fazer surgir? Porque Jesus é Deus, ele não deixou de ser Deus. Uma riqueza, um poder maior que o de César. Só que Jesus, ele ministrou naquele momento o respeito. César, ele não era digno de receber nada de Jesus. Mas Jesus, ele trouxe ordem, não desordem. Imagina se Jesus Cristo, ele falasse para todo mundo se rebelar. Não ia haver paz naquele local. Não ia haver paz no mundo de hoje. Se Jesus disse para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, e hoje ainda há guerra, hoje ainda há assassinato, homicídio, hoje ainda há, irmão, estupros, abusos. Se a ordenança de Jesus é amor e ainda há isso, imagina se Jesus não tivesse nos ordenados a amar. Que nós devemos lembrar, irmão, que amar ao próximo é amar ao próximo como a ti mesmo. Da forma que você se ama, você tem que amar o próximo. Eu quero chegar na minha casa bem, então eu quero que todo mundo aqui chegue bem em casa. Forte. Eu quero amanhecer o dia saudável, então eu quero que todo mundo aqui amanheça saudável. Porque o amor que eu devo ter por vocês, e vocês devem ter por mim, é o amor próprio que cada um tem por si mesmo. Amém? E vamos para o segundo amor, que é o amor de pessoas próximas. A palavra vai dizer assim, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, versículo 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão dentro do teu coração. Meu Deus. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Nós estamos falando do amor que nós devemos ter agora nesse momento, o amor que nós devemos ter pelos nossos familiares. Como que nós devemos amar nossos filhos? Eu não tenho filho, mas imagino como será a honra. Eu vejo o respeito, o cuidado que os meus pais tiveram por mim quando eu morava com eles. Glória a Deus. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era criança, nós tínhamos uma passagem que a gente visitava a minha avó e nós tínhamos que atravessar um riacho. Toda vez que chovia, o nível do córrego aumentava. Meu pai, ele tinha compromisso na fazenda que a gente morava e ele não podia faltar ali. Faça sol, faça chuva, a gente tinha que ir. Ele cuidava do gado, então dava final de tarde, ele tinha que ir campear o gado. E certo dia nós fomos voltar e estava chovendo acima da chácara da minha avó e o córrego estava com o nível da água muito elevado. Meu pai me pegou pela mão direita dele, a mão mais forte, segurou com a outra mão a minha mãe e falou: vamos, eu não vou deixar vocês irem. E nós atravessamos aquela água, batia na cintura do meu pai, ele estava com a cabeça quase submersa. E ali eu entendi
Quando às vezes que eu lembro desse momento, eu entendo como é o amor de um pai. Ele me segurou com a mão forte. Ali, irmão, se vinsse um pedaço de madeira, qualquer coisa, eu não iria descer sozinho. Se fosse para descer, ia descer todo mundo junto, mas ele não ia me soltar. Se um ser humano, irmãos, ele tem um amor assim, você imagina o amor de Deus. Meu Deus, da glória. O amor de Deus que deu o seu Filho unigênito por nós, irmãos. Olha quem nós somos diante de Jesus. Olha quem nós somos. Eu pequei ontem, eu pequei hoje, porque eu sou pecador. Não pratiquei a iniquidade. Glória a Deus por isso, porque a iniquidade é um pecado consciente e premeditado. Mas o pecar, irmão, é do homem. Infelizmente todos nós somos pecadores. Se nós não estivermos vigilantes, irmãos, nós vamos estar envolvidos pelo pecado. Mas o pecado, ele deixa marcas, irmãos, em nossas vidas, que às vezes nós não vamos conseguir superar facilmente. Nós temos que entregar a nossa vida para Deus por completo. Porque assim, irmão, nós vamos nos libertar do ato de pecar. Glória a Deus. Do pecado constante. Do pecado que você escolhe pecar. Tem pecado, irmão, que é voluntário. É igual eu sempre dou esse exemplo, é igual a multa de trânsito. Existe a placa, existem os limites. Existe o radar lá, velocidade máxima, 40 km por hora. Se você passar de 60, você cometeu um crime. A transgressão e a iniquidade é essa mesma lógica. Você escolhe. O pecado é já quando você passa desatento, não viu o radar, passei. Mas você sabia que estava no lugar errado, estava tendo a atitude errada. Então que nós venhamos lembrar, irmãos, que Jesus Cristo, Ele nos amou. E a Bíblia nos ensina a amar os nossos familiares. E fala assim, para nós falarmos de Jesus, falarmos de Deus, das coisas do Senhor, em todo momento. Em todo momento que nós estivermos. No trabalho, em casa, nas reuniões com os amigos. O Wesley, meu amigo, a gente sempre se reúne. Todas as vezes que nós temos oportunidade, nós estamos falando de Deus. Fala de Deus, fala de pregação, Glória fala a do Deus. Senhor. Aleluia. Porque se nós não falarmos dessas coisas, as outras coisas do mundo vão querer surgir no ambiente. É verdade, Jesus. Que nós venhamos lembrar, irmãos, que nós não somos santos por completo. Se nós não nos colocarmos no lugar certo, com as pessoas certas, no ambiente certo, nós vamos cair, como foi ministrado aqui. Mas se nós nos envolvermos, irmão, com as pessoas de Deus, com as pessoas que são próximas, que buscam o Senhor, nós vamos cada vez mais nos fortalecer. É verdade, Espírito Santo. Porque o ambiente, irmão, que você está, que você convive, ele diz muito a seu respeito. Não tem como eu dizer que sou um presbítero se eu vou em um prostíbulo. Não tem como eu dizer que sou um presbítero se eu vou em um bar, se eu vou em boates. Que presbítero é esse? Só porque ele vai na igreja, ele pode ir em outros lugares? O ambiente, para mim e para você ir no ambiente de Deus, é só para uma ordenança de Deus direta. E você ainda tem que policiar para saber se não é você mesmo que está querendo. Porque o inimigo engana, irmãos. O inimigo engana. Que nós venhamos lembrar, irmãos, e buscar ter o discernimento, irmãos. Discernimento de ouvir a palavra do Senhor e entender a palavra do Senhor, irmãos. Porque todas as vezes que nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vemos que Jesus, que o profeta, ele sempre nos traz temor a Deus. Temor, até mesmo nos salmos, nos cânticos, está sempre exaltando ao Senhor. Está sempre dando honra ao Senhor. E às vezes no nosso dia a dia nós não damos honra ao Senhor. Às vezes nós levantamos, trabalhamos, voltamos, sem glorificar o nome do Senhor. Às vezes lembra de Deus na hora do aperto e fala, meu Deus. Então que nós venhamos lembrar, irmãos, que o nosso Deus, ele não é um amuleto, ele não é um acessório. Ele não é um relógio que você coloca no braço, não é o celular que você coloca no bolso, que você escolhe quando você vai usar. Que você escolhe quando você vai olhar a hora. Nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Falando de poder, esses são os 3 níveis de poder supremos. Tem poder absoluto,
tem entendimento absoluto e está em todos os momentos, em todos os lugares. Que nós venhamos lembrar quem é o nosso Deus, irmãos. Glória a Deus. Quero partir aqui por amor. A palavra do Senhor vai dizer assim em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, é o amor eros, que fala do amor entre o casal. Hoje eu vou ser breve, irmãos. A palavra vai dizer assim: maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a si mesmo. Glória a Deus. E se entregou a si mesmo por ela. Vou repetir. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar com a lavagem das águas pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha só, irmão, o exemplo que Jesus nos dá, principalmente para nós que somos homens. O exemplo que Jesus fala. Como que você vai conseguir amar uma pessoa que você convive todos os dias se você não consegue amar o próximo? O próximo, ele está próximo agora. Agora, nesses momentos, vocês estão me vendo. Mas daqui a alguns minutos vai encerrar o culto e vocês não vão me ver mais. Vai demorar um tempo. Se vocês não conseguirem me amar, como você vai amar a sua esposa? Você fala, é fácil. É fácil? É fácil quando você não vê defeitos. Quando você começa a ver os defeitos, você tem que amar a pessoa do mesmo jeito. Quando eu me casei recentemente, nos primeiros dias, no primeiro mês foi muito difícil, porque foi o momento que ela me conheceu por completo e que eu conheci ela por completo. Ela conheceu os defeitos que eu só tinha dentro de casa e eu conheci os defeitos que ela só tinha dentro de casa. E ali o amor teve que se fazer presente. Eu tive que assumir o meu papel de marido, de esposo, e ela teve que assumir o papel dela, independente das nossas vontades. O problema de hoje é que nós só queremos as nossas vontades. Somos filhos mimados. Só que Jesus, Deus, Ele não nos mima no sentido de deixar-nos manhosos. Não, Jesus, Ele é direto. Arrependei-vos. Como que o apóstolo João anunciava a vida de Jesus? Arrependei-vos. Meu Deus. E às vezes nós não queremos nos arrepender, nós só queremos culpar e julgar. Culpar e julgar. Olha para você ver o que um esposo tem que ser dentro de casa. Ele tem que ser provedor. Ele tem que ser protetor. Ele tem que ser o pastor, o sacerdote e tem que ser o profeta do lar. Já viu como que é difícil? Tem dia, irmão, que para o homem não é fácil não. Não é fácil você profetizar não, irmão. Ainda mais no país que nós estamos aqui, nas situações. Não é fácil às vezes você querer ser o profeta do lar. É difícil você prover um lar hoje em dia. Só que nós não podemos fugir do nosso propósito. Nós não podemos. E da mesma forma existe a atribuição sobre a mulher, que é o que mais pesa hoje em dia, que é a submissão. Hoje em dia nenhuma mulher quer ser submissa ao esposo. Porque a palavra submissão ela foi deturbada na sociedade. Submissão, a pessoa acha que a pessoa tem que andar arrastando no chão, de cabeça baixa. Não, irmão. Submissão é respeito, é reverência, é o mesmo respeito que nós temos por Cristo quando nós vamos na igreja. Quando nós oramos, nós falamos seriamente com o Senhor. Submissão é reverência. E hoje em dia, irmão, a maioria dos casamentos se acabam por esses detalhes, que o homem não quer assumir o seu papel e a mulher não quer assumir o seu papel. E quando inverte, fica pior ainda. Quando a mulher quer ser a profetisa, quando ela quer ser a pastora, a sacerdote, eu não estou criticando o ato de pastorear, mas eu falo dentro do lar, porque o pastor, quando a gente fala de pastor, ele guia, ele busca, ele cuida. E esse é um papel que dentro do lar foi atribuído ao homem. E, por exemplo, eu não tive sempre um lar que meu pai morava. Meu pai e minha mãe são separados.
O ambiente da casa, quando eles estavam juntos, era um. Quando eles se separaram, se tornou outro. Faltava algo no ambiente. Faltava algo. Eu via meu pai sempre. Meu pai ia me visitar, eu ia visitar ele. Mas dentro do lar faltava algo. E hoje em dia, quando nós olhamos para a sociedade jovem, está faltando algo nas pessoas. Por isso que nós vemos, irmão, como a sociedade está se envolvendo de coisas absurdas que para nós que já temos uma idade um pouco avançada, eu não sou tão novo assim não, viu, irmãos? Para nós que temos uma idade um pouco avançada, nós ficamos assim, assombrados com o que nós ouvimos, com o que nós vemos. E você conversa com o jovem, eu sou líder de jovem, e às vezes o jovem vê isso numa naturalidade. Vê isso numa naturalidade, acha que é normal. Só que o que falta, irmão, é a composição da família, o amor da família que falta. A sociedade, então nós que estamos aqui, que nós somos praticantes dessa palavra, que nós venhamos estabilizar, irmão, que nós venhamos pôr as nossas famílias, a nossa casa, irmão, em Cristo. Que nós possamos lembrar, irmão, que Jesus Cristo ele é a força, que é o alicerce firme, irmão, que pode vir tempestade, pode vir enchente, pode vir ventania que for, não vai abalar a estrutura. Meu Deus. Não vai abalar. Que nós devemos lembrar, irmão, que Jesus Cristo, irmão, ele pagou um alto preço. Só que Jesus disse que estreito é o caminho. O preço foi alto, mas para você passar, você tem que se posicionar e andar no caminho certo. Verdade, sim. Se você chegar de qualquer jeito, você não vai, não. O problema de hoje na igreja é que todo mundo está chegando de qualquer jeito. Todo mundo está querendo ser de qualquer jeito. Só que de qualquer jeito não entra no céu. De qualquer Verdade, jeito, Senhor. de qualquer jeito, a pessoa vai conseguir vir aqui no altar e pregar. De qualquer jeito, a pessoa vai chegar em você e vai profetizar. Mas entrar no céu, de qualquer jeito, não entra. Meu Deus. Que nós possamos lembrar, irmãos, dessas palavras. E lembrar que o nosso inimigo, ele odeia a ideia de casamento. Ele odeia a ideia de casamento. Satanás ele não consegue compreender como que dois seres humanos se unem e se transformam em uma só carne e ainda adoram ao Senhor. Ele não consegue compreender isso. Enquanto ele estava lá, eu imagino assim que ele via toda a glória de Deus, irmãos. Nós vemos isso na Bíblia, que ele via toda a glória. Os anjos que desceram com ele viam toda a glória de Deus. Então por isso que o inferno ele odeia o crente. Porque nós ainda não vimos a glória completa de Deus. Irmãos, se nós nos entregarmos ao máximo, irmãos, nós ainda não vamos conseguir contemplar a glória completa de Deus. Nós ainda não vamos. Mas se nós buscarmos, irmãos, o Senhor, vai haver um momento, irmãos, assim como foi ministrado aqui, vai haver um momento em que nós vamos poder contemplar Deus. E às vezes nós achamos que está distante. Toda vez que nós falamos do céu, nós vemos uma distância. Mas o céu está tão perto, irmãos. Tem gente que amanheceu hoje achando que o céu estava distante. E, infelizmente, ou está no céu ou está no inferno. Hoje. Então o céu ele não está distante, irmãos. Nós sabemos que profeticamente ainda falta muita coisa, não muitas, mas ainda falta boa quantidade de coisas para que Jesus se manifeste nas nuvens. Mas nós, lá da nossa igreja, nós somos pré-tribulacionistas, então nós acreditamos que não vamos passar pela grande tribulação. E para quem acredita, irmão, que vai ser raptado, que não vai passar pela grande tribulação, que não vai passar pelo anticristo, que não vai precisar pôr a marca da besta, que não vai precisar fugir, para quem acredita nisso, está perto, irmãos. Está perto. O governo já diz, toda a estrutura já está montada. E já está implantando aos poucos na sociedade. Nós vimos isso aqui no Brasil, por exemplo. Hoje, para você acessar o site do governo, reconhecimento facial, biometria. Está perto, irmão. Daqui um dia você não consegue fazer nada se você não mostrar o seu rosto e apertar o botão lá, pôr o dedo.
Está começando, irmão, está começando. Você está entendendo? Então o que nós devemos lembrar, irmãos, que o céu ele não está distante, ele está perto de nós. Verdade, Senhor. Está perto. E eu quero falar aqui da última parte aqui, que é o amor da ágape, que foi a parte que nós vemos que eu entendi que fala da libertação. Em João 3,16, bem conhecido, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse sim, irmão, é o amor que liberta. Não adianta, irmão, nós pensarmos que nós vamos ser salvos sem Jesus. Não adianta, irmão, nós pensarmos, irmãos, que Jesus, ele no último dia, no último momento, ele vai falar assim: você pecou, você me negou, você nunca me buscou, você nunca se arrependeu, mas vem, não. Jesus, irmãos, ele não luta contra seu próprio princípio. Deus, ele não luta contra si mesmo. Deus, a palavra do Senhor fala que Deus, ele é justo. Olha, por exemplo, pela caminhada de Jó, que o irmão deu a palavra aqui. Você acha que é justo Deus nos salvar de qualquer forma, sendo que Jó perseverou como ele perseverou? Jó perdeu tudo, como o irmão disse. Você acha que é justo? Você acha que Deus ele vai lutar contra si mesmo? Somente, irmão, o verdadeiro arrependimento salva. E o verdadeiro arrependimento ele pode ser aqui e agora, ele pode demorar. E é por isso que, como foi ministrado aqui, nós temos sim que levar esse evangelho para as pessoas virem, irmãos, e ouvir e praticar as coisas que Deus deixou. Porque se nós ficarmos deixando para a última hora não dá tempo. Falo por experiência própria. Certa vez eu sofri um acidente de moto com a minha mãe. No último momento, eu tive uns 3 segundos para orar, para falar: Deus me perdoa, porque o acidente era para de morte, para ser fatal. Eu não orei, eu tentei salvar a minha vida. Eu já era da igreja, era diácono. Eu não orei, eu não pensei em Deus. Falei: eu só tenho que sair daqui, eu tenho que desviar do carro. Desviei mais ou menos, mas mesmo assim nós caímos, sofremos um acidente, minha mãe fraturou a perna. Então, se nós deixarmos para a última hora, irmão, imagina se naquele momento eu não estivesse ali na presença do Senhor e eu tivesse morrido. Não tinha nem pensado em Deus. Então, que nós devemos lembrar, irmão, nem sempre na última hora você vai ter tempo. Às vezes, irmão, se você está no hospital, um leito de morte ali, às vezes você ainda consegue ter tempo. Vem uma pessoa, ministra para você, você se lembra, se arrepende, se converte. Mas vai ter momentos, tem pessoas que é rápido. É num piscar de olho, pum, bateu, morreu, levou um tiro, acidente, deu infarto. As pessoas morrem assim todos os dias, irmão, todas as horas. Se a gente olhar a estatística mundial, do momento que nós estamos aqui, já morreu mais de 100 pessoas. No mundo inteiro, se a gente for olhar. Então, assim, irmão, se nós estamos vivos, se nós estamos aqui cultuando e adorando o Senhor, já é motivo de glorificar e exaltar. Verdade, Espírito Santo. Que nós venhamos lembrar, irmão, quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Jesus é a verdadeira libertação. Os profetas não conseguiram libertar. Abraão, pai da fé, não conseguiu libertar. Abraão ia dar o seu filho Isaac. Só que Deus ele proveu o cordeiro porque Isaac não era digno de salvar o mundo. Não existiu homem nem mulher digno de salvar este mundo. O único foi Jesus. E o único que continua sendo é Jesus. Oh, glória. Irmãos, já vou finalizar. Se os irmãos quiserem ficar de pé, vamos fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai. Oh Deus, como é bom te servir, Senhor. Como é bom, Pai, poder estar na tua casa, Senhor. Oh Deus, eu peço que o Senhor desça sobre cada um de nós que está aqui, Pai, a tua santa e gloriosa presença, Deus. Que o Senhor os revista, Pai, com o teu poder, com a tua glória, com a tua ousadia, Senhor. Que em cada lugar que nós formos, Senhor, nós possamos marchar nessa terra como pessoas dignas da tua presença, Senhor. Que nós possamos andar aqui, Pai, como santos e irrepreensíveis no teu nome, Senhor.
Que as coisas desse mundo não venham ser maiores que as tuas coisas, Senhor, aos nossos olhos. Que nós possamos andar, Pai, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de família, Pai. Que nós possamos andar, Pai, segundo a Tua palavra, Pai. Pai, dê forças aos homens, Senhor, dessa terra, Pai. Faça com que eles assumam, Pai, o seu papel nessa terra, Pai. Da mesma proporção, Pai, dê entendimento e forças às mulheres dessa terra, Pai. Para que elas andem segundo a Tua Escritura, Pai. Porque nós queremos sim, Pai, ir para a Tua glória, Pai. Nós não queremos deixar filhos, nós não queremos deixar pais, nós não queremos deixar ninguém para trás. Nós queremos levar a nossa família, a nossa casa, a nossa parentela, Pai, para estar com o Senhor, Deus. Que o Senhor nos capacite, Senhor, para ministrar o Teu Evangelho. Que o Senhor nos capacite, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de poder, é um Deus de cura, Pai, é um Deus de vitória, Pai. Eu sei que aos Seus pés, Pai, só tem coisas boas, Senhor. E eu sei que o que nós vivemos aqui, Pai, é por decorrência do que nós somos, Pai. Que nós possamos ser pessoas melhores na Tua presença para viver as coisas melhores, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, é um Deus ilimitado. É um Deus que é soberano, Pai. Não existe nada que te impeça de fazer, Pai. Mas o Senhor, da mesma proporção, é um Deus justo e reto. O Senhor não volta atrás na Sua palavra, assim como os homens voltam, Pai. Mas o Senhor permanece o mesmo. O mesmo da criação, meu Deus. É o mesmo do dilúvio. O mesmo de Elias. É o mesmo de Cristo. E que nós possamos lembrar quem é o nosso Deus. É o Deus que não poupou o Seu Filho, mas entregou Ele por nós. E que nós possamos lembrar que esse mesmo Deus é o Filho que se entregou por si mesmo para nos salvar. Que nós possamos lembrar, meus irmãos, que Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade. E sem Ele nós não vamos conseguir nada. Nós podemos conseguir nessa terra aqui, irmãos, qualquer coisa menos a presença do Senhor sem Cristo. A presença do Senhor, ela não pode ser comprada, ela não pode ser manipulada, ela só pode ser buscada verdadeiramente. Que o Senhor venha encontrar em nós, assim como foi ministrado aqui, verdadeiros adoradores. Que nós possamos buscar e levar o Evangelho do Senhor com vigor, com fervor, com doutrina, Pai. Que nós possamos lembrar quem é o nosso Deus e sermos gratos por Ele, porque Jesus é o soberano e Ele é maior, Ele é o unigênito de Deus e Ele se entregou por nós. Glória a Deus, aleluias. Agradeço a oportunidade. Amém.